Portanto, olá a todos, bem-vindos a mais a um vídeo sobre o Photoshop. Hoje optei por falar e concentrar este vídeo em tudo o que sejam seleções básicas, explicar o que é uma seleção no Adobe Photoshop, explicar a sua importância, explicar que tipo de combinações é que nós podemos fazer, portanto, tudo focado em seleções. Portanto, caso vocês tenham aberto já o vosso Photoshop, eu criei um projeto de 500 pixels por 500 pixels com o fundo branco e queria chamar a atenção que caso não estejam a ver o mesmo layout que eu estou, portanto, ativarem o modo, portanto, layout por defeito, que é o Essentials, e podem fazê-lo através aqui do menu Window, portanto na opção Workspace, e clicando aqui nesta opção Essentials, vocês acabam por retomar, portanto, aquilo que é o layout ou a configuração dos painéis como eu tenho, portanto, neste momento no meu computador. Portanto, o projeto então fica como estamos a ver, portanto é um projeto de 500 por 500 pixels, conseguimos configurar aqui pela régua. E aquilo que eu quero falar então são de ferramentas de seleção. As ferramentas de seleção estão situadas aqui nestes três conjuntos de ferramentas da nossa barra de ferramentas. Isto é a nossa toolbar. Já agora peço desculpa se misturo termos em inglês com termos em português. Provavelmente alguns de vocês estão a utilizar o Adobe Photoshop em português e as opções poderão não ser as mesmas. Portanto, os nomes poderão até variar bastante. Portanto, as ferramentas estão aqui, são estas três conjuntos de ferramentas que temos aqui. E, antes de mais, eu tenho que explicar para que é que serve uma seleção. Eu vou criar rapidamente uma seleção. Portanto, eu vou escolher, portanto, esta ferramenta retangular. Reparem que se eu tiver, se vocês repararem aqui nas ferramentas, elas têm uma setinha no canto inferior direito, o que significa que há mais ferramentas, portanto, para além daquela. Portanto, há um conjunto de ferramentas que pertencem ao mesmo grupo, digamos assim, ou ao mesmo tipo, ou a mesma categoria de ferramenta. Portanto, neste caso, eu vou pegar nesta ferramenta, que é uma ferramenta de seleção retangular. Vou selecioná-la. Vou mover o cursor para dentro do meu canvas, portanto, que é a nossa área de trabalho, e vou fazer uma seleção. Portanto, vou clicar e vou arrastar sem largar o botão do rato, o botão esquerdo do rato. Clico e arrasto e posso fazer uma determinada seleção. Pronto. Então, o que é que significa isto? O que é verdadeiramente uma seleção? Portanto, uma seleção é, no fundo, uma delimitação dos pixels com os quais eu quero trabalhar. Portanto, é preciso ter a noção que este quadrado, esta área que nós temos aqui, representa uma matriz de pixels, de uma imagem matricial. Portanto, esta é uma seleção retangular e, no fundo, está a dizer que esta área toda vai ser ignorada. Só quero trabalhar efetivamente com esta pequena parte da minha imagem. Que tipo de transformações ou que tipo de operações é que nós podemos fazer com pixels? Nós podemos fazer vários tipos de operações. Umas mais básicas, como por exemplo mudar a cor, alterar a cor ou aplicar preenchimento. Poderemos aplicar filtros, podemos mover pixels, mover entre aspas, depois haverei de mais tarde explicar o que é que efetivamente acontece, mas existe um conjunto de operações que nós podemos fazer. Portanto, as operações mais básicas são as operações efetivamente de cores, de preenchimento de cor ou de alteração de cor, que nós podemos então aplicar. Portanto, com esta seleção aqui ativa, portanto, e sabemos que ela está ativa, que portanto, conseguimos ver este tracejado. Conseguimos ver, há uma espécie de animação, o tracejado move-se, e a partir desse momento quer dizer que podemos então
realizar qualquer tipo de operação. Vou aplicar um preenchimento. Portanto, como é que se aplica preenchimento? Há dois conceitos, ou há duas noções que vocês devem ter, que é o conceito de cor principal e o conceito de cor secundária. Portanto, essas duas cores estão aqui representadas aqui em baixo e, no fundo, definem com que duas cores eu quero realizar o meu trabalho. E agora vocês podem perguntar, porquê duas cores? Porquê que eu tenho que definir duas cores? Vocês não são obrigados a definir duas cores, podem só definir a principal, que é aquela que vocês vão estar sempre a trabalhar. Contudo, há várias tarefas, e vocês vão ver mais à frente, há várias técnicas e várias ferramentas que exigem que nós estejamos sempre a trocar entre duas cores de referência. E isso aí torna-se bastante útil. Eu vou selecionar aquilo que se designa por cor principal, ou foreground color, e se vocês clicarem nessa cor, surge uma nova janela onde vos pede para, no fundo, escolherem uma cor. Portanto, o modo de representação de cor que está ativo é o modo HSB. Eu mais à frente planeio fazer estou a planear fazer uma lição para explorar os modos de cor, sem querer agora dar muita atenção a esta parte. Portanto, eu vou escolher uma cor, portanto, dentro desta janela, vou escolher uma cor para minha nova cor principal. Se vocês repararem, surge aqui a opção, surge a informação que, portanto, a cor que eu escolhi passa a ser a nova cor e que a cor atual, portanto, seria a cor preta, que neste momento vai ser substituída pela cor vermelha. Portanto, a partir do momento que eu faço OK, esta cor passa a ser a cor principal. Quando temos uma seleção e uma cor já escolhida, nós podemos então passar a aplicar, portanto, o preenchimento. O preenchimento pode ser feito de várias formas. Aliás, tudo aqui no Photoshop pode ser feito de várias formas. Não existe uma única maneira de fazer as coisas. Portanto, uma das formas que vocês têm para poder aplicar preenchimento é vocês virem aqui esta ferramenta, portanto, este conjunto de ferramentas, onde tem aqui um quadrado com uma espécie de degradê ou de gradiente, e há uma ferramenta que se chama Paint Bucket Tool. Alerto também a vossa atenção para o seguinte: à frente de algumas ferramentas vocês conseguem ver o respectivo atalho. Portanto, para este grupo de ferramentas e para eu a ativar, o atalho portanto, a tecla de atalho é o G. Portanto, se eu, por exemplo, vir à ferramenta de seleção, cujo o atalho é o M, e se eu pressionar, e vou pressionar agora o M, vocês reparem que ele ativa uma ferramenta de seleção. Se eu pressionar a tecla G, ele ativa-me a ferramenta do Paint Bucket Tool, portanto a ferramenta do balde de tinta, que está aqui selecionada. Portanto, se eu aproximar o balde de tinta e se eu tentar clicar fora do retângulo, e eu agora neste momento estou a tentar pressionar, não acontece nada. E isto porquê? Porque efetivamente a nossa seleção está-nos a limitar à área de aplicação de cor. Portanto, eu se quiser agora aplicar a nossa cor que está, portanto, selecionada como sendo a cor principal, eu tenho que clicar dentro da minha área. Portanto, a partir deste momento, eu tenho aplicado uma cor a uma determinada área. A qualquer altura posso vir aqui, altero a cor para uma outra cor, neste caso azul, posso voltar a pintar. E portanto permite-me que eu a qualquer momento então possa escolher, portanto, mantendo a mesma seleção, posso estar sempre a alterar para diferentes preenchimentos ou diferentes até transformações ou filtros, portanto uma diversidade de situações que nós podemos então trabalhar dentro daquela seleção. Esta seleção
não é uma seleção que não se pode eventualmente modificar. O que é que eu quero dizer com isto? A partir do momento que vocês têm uma seleção, vocês podem aplicar modificadores, ou podem, aliás, alterar esta seleção. Portanto, essa seleção, se eu porventura quisesse, por exemplo, deslocar, portanto, para um outro sítio, bastaria que eu viesse aqui à ferramenta novamente à ferramenta de seleção, e ao aproximar, é muito importante que vocês tenham a seleção, portanto, uma ferramenta de seleção ativa, e no momento em que eu aproximo, portanto, o rato da minha seleção, vocês conseguem ver que o ponteiro muda para o cursor muda para uma seta com uma espécie de um retângulo atravessado. Isto quer dizer que a minha seleção pode ser deslocada a qualquer momento. Eu vou clicar e vou arrastar, e uma confusão que alguns dos meus alunos habitualmente fazem quando estão a lidar com seleções, é perguntar-me porque é que o conteúdo, ou seja, porque é que eu não movi, porque é que ao deslocar a seleção, o retângulo, ou aquilo que foi o preenchimento a azul, que visualmente parece um retângulo, porque é que não se deslocou? Isto porque uma seleção não tem uma relação direta com o conteúdo, não tem uma relação direta com o preenchimento. A única coisa que está a fazer a seleção é efetivamente limitar a nossa área de trabalho. Portanto, aquilo que é o preenchimento ou aquilo que é a seleção não interfere uma na outra. Portanto, a seleção, como nós estamos a ver, portanto, a seleção pode ser alterada, pode ser movida, mas pode sofrer mais alterações. Por exemplo, vamos imaginar que eu queria aumentar o tamanho desta seleção. Portanto, tenho esta seleção e quero aumentar o tamanho desta seleção. Portanto, se vocês tiverem uma seleção ativa, se vocês forem ao menu de Select, portanto, este menu é um menu que tem todo o tipo de operações relacionadas com seleções. Vocês vão ver que tem um conjunto de situações que podem aplicar relativamente às seleções. Por exemplo, uma delas seria, por exemplo, eu dizer, ok, eu tenho a minha seleção e quero a partir desta seleção criar uma seleção inversa ou invertida desta seleção que atualmente tenho. Portanto, se eu tiver esta seleção e quiser obter tudo exceto este retângulo, vocês vão ao menu Select, pressionam a opção Inverse e a partir deste momento vocês conseguem ver que tem uma seleção invertida. Se eu agora aplicar uma cor de preenchimento, por exemplo este amarelo, e aplicar ao meu canvas, vocês vão ver que aplicou a tudo exceto ao quadrado ou à seleção que eu tinha previamente criado. Caso vocês se tenham enganado, vocês podem fazer Ctrl Z e anulam o preenchimento. A partir do momento que temos uma seleção ativa, nós podemos aplicar qualquer tipo de transformação. Se vocês forem ao menu Select e à opção Transform Selection, vocês podem reparar que surge um conjunto de nodos de transformação que nos vai permitir modificar esta seleção. Portanto, uma das alterações que podemos fazer é efetivamente alterar as dimensões da nossa seleção. Para além de escalar ou alterar a dimensão, podemos também rodar a nossa seleção. A partir do momento que consideramos que a seleção já está
no ponto ideal, podemos carregar Enter ou carregar neste sinal, neste visto que temos para realizar, portanto, para confirmar a transformação. Portanto, e pronto, neste momento temos a seleção transformada, posso escolher uma nova cor e aplicar um novo preenchimento. Se quiser remover a seleção fora e ignorando esta seleção, podem pedir para que essa seleção desapareça. Para isso, vão ao menu Select, opção Deselect e a seleção deixa de estar ativa. Posso então recorrer a uma nova seleção e neste caso, em vez de fazer uma seleção, um retângulo, eu pretendo garantir que a minha seleção tenha a altura e a largura iguais. Ou seja, quero fazer uma seleção uniforme. Para isso, vocês, ao realizarem a vossa seleção, pressionem na tecla Shift e reparem nos valores da altura e da largura. Mantêm-se exatamente iguais. Contudo, enquanto estava a realizar esta operação, percebi que, portanto, para a dimensão da minha seleção, eu queria ajustar o posicionamento enquanto defino o tamanho da minha seleção. Portanto, com o Shift pressionado para garantir que a seleção seja uniforme, pressiono adicionalmente a tecla Espaço e arrasto a minha seleção. Aí sim, posso largar o meu rato e a minha seleção está com o tamanho uniforme, está na posição que eu queria e posso então escolher uma nova cor para o meu preenchimento. Para quem não reparou, eu não fui à ferramenta do balde de tinta para aplicar o meu preenchimento. Se quiserem utilizar o atalho para o preenchimento, podem fazê-lo através da combinação das teclas Alt Delete ou Alt Eliminar. Portanto, espero que tenham compreendido. Portanto, esta primeira lição sobre seleções. Ainda vamos aprofundar mais num outro vídeo. Fiquem atentos, até ao próximo vídeo.